Olá pessoal, professor Alex Bruno. Na aula de hoje nós vamos estudar a segunda parte de polinômios, que é operações com polinômios, adição e subtração. Então, fica comigo e vamos estudar. As operações de adição e subtração com polinômios funcionam basicamente segundo um mesmo princípio. Só é possível efetuar a adição ou subtração com termos semelhantes. E o que vem a ser termos semelhantes? É muito comum o estudante que ele não é muito familiarizado com matemática, ao ver uma operação como essa, 2x mais 5y, ele acha que é obrigatório que haja um resultado. Então, eu destaquei de vermelho um resultado errado para 2x mais 5y. A pessoa vê aqui a variável 2x mais 5y, então ela acredita que tem que ter uma resposta. E ela põe aqui 7xy, que não está correto, certo? Por quê? Esses termos aqui não são semelhantes. Então, 2x mais 5y fica 2x mais 5y. Não é possível você prosseguir esse cálculo. Dois erros que são comuns acontecer. O primeiro deles é esse que eu acabei de comentar. E o segundo é que o estudante ele entende que é obrigado que haja um resultado final, um número que dê o resultado aqui. Então, temos aqui 2x mais 5y, ele quer que apareça o símbolo de igualdade e um resultado. E com polinômios, não necessariamente ocorrerá isso. Para deixar mais claro o que vem a ser termos semelhantes, vejamos aqui essa expressão matemática que nós temos. 2x² menos 3y mais 4 mais 3x² mais 5y menos 1. O que vem a ser termos semelhantes? É o termos em que a parte algébrica é igual. Então, temos aqui 2x². Então, aqui a parte que contém a letra e a potência é a chamada parte algébrica. E aqui o número é a chamada parte literal. Então, olha só. Tem algum outro termo que seja semelhante a esse 2x²? Nós temos aqui 3x². A parte algébrica é igual. Então, nós podemos efetuar essa operação entre 2x² e 3x². No entanto, eu não posso efetuar essa operação entre 2x² e o menos 3y. Por quê? Aqui a parte algébrica não é a mesma. Esses termos aqui não são semelhantes. Então, vamos aproximar aqui os valores que são os termos semelhantes. Temos aqui 2x² mais 3x². Esses eu posso fazer o cálculo. Menos 3y. Tem algum termo que é semelhante ao menos 3y? Temos aqui o mais 5y. Olha, a parte algébrica é a mesma. Então, temos menos 3y com mais 5y. E temos aqui, não tem parte algébrica, 4 e o menos 1. Então, podemos proceder, certo? E agora fazemos o cálculo como se fosse com valores numéricos apenas. 2x² com 3x², repete-se a letra x². Não tem que fazer nenhum procedimento com a parte algébrica. E 2 mais 3 é 5. Então, 2x² mais 3x² resulta em 5x². E agora temos aqui, de novo, termos semelhantes. Menos 3y mais 5y. Menos 3 com 5 resulta em 2, positivo, que prevalece o sinal do maior. E repetimos a letra y. 4 menos 1 é 3. Então, está aqui o cálculo. Perceba que não há o símbolo de igualdade aqui. Então, não é obrigatório que nós tenhamos um resultado final para essa expressão. Então, o resultado dessa expressão está aqui. E acabou o procedimento. Então, mais um exemplo para ilustrar a ideia de termos semelhantes. Vamos procurar algum termo que seja semelhante ao x². Então, note aqui na expressão que não há nenhum termo semelhante ao x². Desta forma, nessa operação, não podemos calcular ele com nenhum outro. Eu não posso somar x² com o menos 2x². Eu apenas repito ele na expressão.
Toda vez que você não encontrar um termo semelhante a um que já tem, então você apenas repete esse termo. Agora, menos 2x ao quadrado. Tem algum termo semelhante a ele? Temos bem aqui, x ao quadrado. Então, vamos aqui aproximá-lo. 2x ao quadrado mais 1x ao quadrado. Temos aqui o 5x. Há algum termo semelhante a ele? Temos o menos 2x. Então, nós podemos aproximar esses termos semelhantes para fazermos o cálculo. E temos o menos 3. Não há um valor que seja somente numérico além do menos 3. Então, nós simplesmente o repetimos. E agora, vamos fazer os cálculos envolvendo os termos semelhantes. X ao cubo, não temos nenhum para operar com ele, então apenas repetimos. Menos 2x ao quadrado mais 1x ao quadrado resulta em menos 1x ao quadrado. 5x menos 2x são semelhantes, então eu posso calcular, vai dar 3x. E o menos 3, como não há nenhum valor para operar com ele, nós simplesmente o repetimos. Então, essa expressão aqui é o resultado do cálculo dessas operações. E agora vamos ao cálculo de adição e subtração de polinômios. Temos aqui o polinômio P, que é formado por 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x mais 1. E temos o polinômio Q, que é formado pelos termos x ao quadrado menos 5x mais 3. Pede-se para calcular o polinômio P mais o polinômio Q. Então, para procedermos aqui, vamos usar o seguinte procedimento. Polinômio P, vamos substituir aqui pela expressão que a forma. E o polinômio Q é formado por x ao quadrado menos 5x mais 3. E agora vamos somar os termos que são semelhantes. 3x ao cubo não tem nenhum termo semelhante a ele, então nós simplesmente o repetimos. 3x ao cubo. Agora, 2x ao quadrado, nós temos um termo semelhante a ele, que está bem aqui. Então, vamos aproximar aqui os termos que são semelhantes. Menos 2x ao quadrado mais 1x ao quadrado. 5x. Qual é o termo semelhante a ele? Temos aqui menos 5x. Menos 1 mais 3. Agora que nós já aproximamos os termos semelhantes, nós vamos fazer os cálculos devidos. Repetimos o primeiro termo, já que não há nenhum para fazer o cálculo com ele. Então, menos 2x ao quadrado mais 1x ao quadrado resulta em menos 1x ao quadrado. 5x menos 5x, ou seja, um valor menos ele mesmo, resulta em 0. Então, nós não precisamos colocar esse valor aqui. Menos 1 com 3 resulta em 2. Então, o resultado da operação polinômio P mais o polinômio Q é esse aqui. Vimos até agora a adição envolvendo polinômios e para a subtração, como seria o cálculo do polinômio P menos o polinômio Q? Vamos verificar. Repetimos o polinômio P, então, 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x mais 1. E o polinômio Q vai ter o sinal trocado. Então, vou repetir bem aqui, menos, abre parênteses, como se fosse um número só, mas é um polinômio. Temos aqui x ao quadrado menos 5x mais 3. Temos aqui, então, o polinômio P menos o polinômio Q. E o que esse sinal de menos faz? Ele faz trocar o sinal de todos os termos do polinômio Q. Então, nós vamos repetir aqui o polinômio P, já que nesse momento não foi feito nenhum cálculo envolvendo ele. 2x ao quadrado mais 5x mais 1. E o polinômio Q, como nós temos esse sinal de menos aqui, nós vamos trocar o sinal de todos os termos que estão no parênteses. Então, x ao quadrado fica menos x ao quadrado. Menos 5x vai ficar mais 5x. Mais 3
vai trocar de sinal. Ficamos então com menos 3. E agora vamos fazer o cálculo com termos semelhantes. Então, sabemos que 3x ao cubo não tem nenhum termo semelhante a ele. Então, nós simplesmente repetimos 3x ao cubo. Menos 2x ao quadrado, nós temos um termo semelhante a ele. Então, vamos aqui apresentá-lo, que é o menos x ao quadrado agora, né? Temos aqui mais 5x e o outro termo semelhante a ele, inclusive é o mesmo valor, né? Mais 5x. 1 e o menos 3. E agora vamos fazer os cálculos, né? Então, 3x ao cubo, nós já sabemos que não há nenhum termo semelhante a ele, apenas repetimos. Menos 2x ao quadrado com menos 1x ao quadrado resulta em menos 3x ao quadrado. Perceba novamente que a parte algébrica não é alterada. X ao quadrado permanece x ao quadrado. Nós apenas fazemos a soma com os valores que estão associados às letras. Então, aqui, ó, 5x operado com 5x vai dar mais 10x. E 1 menos 3 resulta em menos 2. Então, temos aqui o resultado da subtração do polinômio P com o polinômio Q. Vamos ao exercício de fixação. Temos aqui o primeiro item, que é obter o resultado das operações. Então, aqui temos um primeiro polinômio, que não tem um nome, né? Não foi dado um nome, polinômio A, polinômio B, mas temos aqui um polinômio dentro do parênteses operado com outro polinômio. Perceba que a operação é adição, então nós já sabemos que para calcular a adição de polinômios, basta você somar os termos que são semelhantes. Então, os termos semelhantes aqui são 2x ao quadrado e 3x ao quadrado. Encontramos aqui, ó, dois termos semelhantes. Outro termo semelhante é o 9x com o 7x. E temos que obedecer a sinalização, né? No caso é menos 9x e aqui é mais 7x. 2 e o menos 1. E agora vamos somar os termos semelhantes. 2x ao quadrado com 3x ao quadrado resulta em 5x ao quadrado. Menos 9x com 7x resulta em menos 2x. 2 com menos 1 é 1. Então, este é o resultado da adição dos polinômios no item A. No item B, nós temos agora o caso de subtração de polinômios. Então, nós devemos fazer o seguinte procedimento. Ó. Vamos ter que trocar o sinal de todos os termos que estão no parênteses, né, após o sinal de menos. Então, vamos repetir o primeiro polinômio, que é 5x ao quadrado mais 5x menos 8. E vamos trocar o sinal dos termos. Né? Então, ó, menos 2 fica mais 2, x ao quadrado. Aqui temos o mais 3x. Como temos o sinal de menos aqui antes do parênteses, vai ficar menos 3x. E o menos 2 vai ficar agora com o sinal trocado, mais 2. Então, lembrando a você que nós só trocamos o sinal por causa desse sinal de menos bem aqui. Se fosse uma operação de adição, nós já sabemos como fazer o cálculo. Não precisa alterar nada. Mas, como temos o sinal de menos, precisamos trocar o sinal de todos os termos que estão dentro desse parênteses aqui. Então, feita a operação, o procedimento de troca de sinal, agora nós podemos calcular os termos semelhantes. Então, os termos semelhantes são 5x ao quadrado e mais 2x ao quadrado. 5x com o sinal menos 3x. Menos 8 e o mais 2. E agora fazemos os cálculos. 5x ao quadrado com 2x ao quadrado resulta em 7x ao quadrado. 5x menos 3x resulta em mais 2x. Menos 8 com 2 resulta em menos 6. Então, temos aqui o resultado. Vou deixar como tarefa para você obter o resultado do item C e D. Né? Temos aqui uma adição de polinômios e no item D uma subtração. Então, você pode voltar ao vídeo e observar como foi feito o procedimento nos itens anteriores.
No item 2 do exercício de fixação, temos aqui o polinômio A, que tem essa expressão 6x² mais 5x² menos 8x mais 15. Polinômio B, que é 2x³ menos 6x² menos 9x mais 10. E temos o polinômio C. Então, temos aqui o item A, calcule. Polinômio A mais o polinômio C. Então, essas letras aqui, sabemos que é cada polinômio. Então, o item A ele é representado por toda essa expressão. O C é representado por toda essa expressão. Quando se pede A mais C, é o polinômio A somado com o polinômio C. Então, vamos ao procedimento aqui. Polinômio A é 6x² mais 5x² menos 8x mais 15. E o polinômio C é esse aqui, ó, de expressão mais x² mais 7x² mais 9x mais 20. E agora vamos calcular o polinômio A mais o polinômio C. Então, perceba o seguinte, o procedimento foi simples. Bastou eu repetir toda a expressão que forma o polinômio A e toda a expressão que forma o polinômio B, e agora o cálculo vai ser com termos semelhantes. Então, o termo semelhante a 6x², nós temos, que é 1x². Aqui, ó, o termo semelhante a 5x². Será que tem? Temos aqui 7x². Então, vamos repetir para poder fazer o cálculo mais simples. 5x² mais 7x². Menos 8x. Há algum termo semelhante a ele? Temos o 9x. Então, vai ficar menos 8x mais 9x. E, por último, 15 e o 20. E agora vamos fazer as somas. 6x² mais 1x³ resulta em 7x². Perceba que a parte algébrica não se altera. 5x² com 7x² resulta em 12x². Menos 8x com 9x resulta em 1x. 15 mais 20 resulta em 35. Lembrando a você, eu não posso mais continuar a soma, não posso somar 7x³ com 12x², porque não são termos semelhantes. Então, a expressão ela finaliza aqui. No item B, pede-se para calcular polinômio A menos o polinômio B. Então, temos aqui, ó, polinômio A é 6x³ mais 5x² menos 8x mais 15. E o polinômio B vai ser 2x³ menos 6x² menos 9 mais 10. E o procedimento vai ser essa expressão matemática menos essa outra. Lembrando a você que toda vez que tivermos o sinal de menos, temos que trocar o sinal de todos os termos dentro do parênteses. Então, vamos apenas repetir o polinômio A. E agora vamos trocar o sinal de cada termo do polinômio B. 2x³ fica menos 2x². Menos 6x² fica, então, mais 6x². Estamos trocando de sinal, porque bem aqui temos esse sinal de menos. Menos 9x fica, então, mais 9x. Perceba, então, que agora, ó, como já estou trocando o sinal, eu tirei do parênteses os termos. Não há necessidade mais de ter o parênteses. E mais 10 fica menos 10. E agora vamos calcular os termos semelhantes. 6x², temos aqui o menos 2x², que é semelhante a ele. 5x², nós vamos ter o mais 6x², que é semelhante a ele. Menos 8x é semelhante ao 9x, então vamos calcular e aproximarmos ele. Temos mais 15 com menos 10. E agora vamos fazer as somas, né? 6x²
menos 2x ao cubo resulta em 4x ao cubo. 5x mais 6x ao quadrado resulta em 11x ao quadrado. Menos 8x com 9x resulta em 1x. 15 menos 10 resulta em 5. Então, esse é o resultado final da operação polinômio A menos polinômio B. E fica como tarefa para você obter o resultado do polinômio B menos o polinômio C. A terceira questão do exercício de fixação consiste numa atividade para você conseguir organizar os termos formando uma expressão matemática. Então, temos aqui, calcular o perímetro das figuras a seguir. Para quem não lembra, o perímetro de uma figura consiste em você somar a medida de cada lado. Então, temos aqui, vamos supor que esse lado aqui medisse 5 e esse aqui medisse 4. Para obtermos o perímetro, teremos que somar a medida 5 com a medida 4, com essa nova medida aqui, que também seria 5, né? Então, o perímetro seria formado pela soma de todos os lados da figura. Aqui, no caso, a medida dos lados é formada aqui por expressões algébricas. Então, nós vamos simplesmente somar sem sabermos o resultado final. Mas olha só, temos aqui, ó, o perímetro dessa figura vai ser igual a essa medida primeiramente aqui, ó, que é 5y ao cubo, mais essa medida bem aqui, que vai ser 3x à quinta, mais essa medida bem aqui, ó, 5y ao cubo, mais essa medida bem aqui, ó, x, mais essa medida, 2y, mais essa nova medida aqui, ó, x ao quadrado, mais x novamente e finalizamos, né? Então, aqui, ó, nessa expressão, esse P vai significar perímetro e vai ser formado pela soma de cada medida dos lados da figura. E agora, ó, nós não sabemos um número que vai ser formado pelo perímetro, mas nós podemos aqui somar os termos que são semelhantes. Então, temos aqui o perímetro dessa figura vai ser igual. Tem algum termo semelhante a 5y ao cubo? Temos aqui, ó, o 5y ao cubo novamente. Então, 5y ao cubo mais 5y ao cubo resulta em 10y ao cubo. Tem algum termo semelhante ao 3x à quinta? Não temos. Então, apenas repetimos o 3x à quinta. X, temos aqui outro termo semelhante a ele, né? 1x mais 1x vai dar 2x. Então, já operamos esse valor bem aqui. Sobrou agora o 2y e x ao quadrado, que não há nenhum termo semelhante a ele. Então, o perímetro dessa figura fica formado por essa expressão. Embora não saibamos o valor do x e do y, essa é a expressão que forma uma expressão algébrica. No segundo caso, novamente, o perímetro vai ser obtido pela soma das medidas de cada lado. Então, vamos ter o seguinte, ó. O perímetro vai ser, a começar desse lado bem aqui, ó, é 5x ao quadrado mais 3y mais 2x ao quadrado mais 4y ao cubo mais 9x ao quadrado mais essa medida bem aqui, embora não apareça, é a mesma medida desse outro lado aqui, ó, 4x ao cubo também. Então, vou colocar bem aqui embaixo para aparecer aqui no vídeo, 4y ao cubo mais essa medida novamente aqui, ó, 2x ao quadrado e 3y. E agora nós vamos procurar termos semelhantes para fazermos o cálculo e obtermos o perímetro, a expressão que forma o perímetro. Então, 5x ao quadrado possui como termo semelhante aqui o 2x ao quadrado, 9x ao quadrado
e outro 2x². Então, aqui, ó, 2x² mais 2x², 4x². 4x² com 9x² dá 13x². E somado com 5 resulta em 18x². Então, já reduzimos aqui a expressão. Agora, 3y, esse valor aqui, tem algum termo semelhante a ele? Temos aqui o outro 3y. Então, 3y com 3y resulta em 6y. Agora, 4y². Qual é o termo semelhante a ele? É outro 4y². Lembrando a você, o que significa termo semelhante? É que a parte algébrica vai ser idêntica. Então, temos aqui, ó, o valor que tinha x². Nós fizemos a soma com todos os que tinham a forma x². Os que tinham aqui y, que é 3y com 3y, somamos. E agora o y². Então, essa expressão aqui vai indicar o perímetro desta figura. Deixo para vocês como tarefa a obtenção do perímetro desta figura aqui no item C. Perceba que não é indicado a medida desse lado bem aqui. No entanto, é possível você identificar com base no lado oposto. Então, essa medida também desse lado, ó, não foi fornecida, mas tem como você obter. Então, temos aqui a tarefa da semana. Você deve assistir novamente o vídeo para obter o resultado aqui. Então, efetue as operações de adição e subtração de polinômios. E na segunda questão é semelhante também ao que foi visto nessa aula. Dados os polinômios A, B e C, calcule. Desejo a vocês bons estudos, uma ótima semana e até a próxima.